Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Meu nome é Alexandre Sanches Cunha. Juntos nós vamos fazer aí uma viagem muito legal em questões essenciais de humanística, não é? Eu recebo muitas ligações, eu vou sempre deixando para você as minhas redes, para a gente ter aí um contato legal. A questão é a seguinte, eu recebo muito, Alexandre, mas por que eu tenho que trabalhar isso? Eu não gosto. Pessoal, olha aqui ao meu redor. O cara que a nossa vida é essencialmente leitura. Eu vou dar algumas dicas aqui já. Veja só. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro. O indivíduo passou lá no exame de ordem, passou no exame para delegado, no Ministério Público, o que for. A tendência dele é achar que ele tem a chave do universo. Cuidado. Direito não é cultura. Direito não é cultura. Direito é instrumento de trabalho. Então, você vai entender por que existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nomeadamente, nós estamos falando da Resolução 75 de 2009. Veja, mas por quê? Porque nós sabemos que o direito encrudece. E nós precisamos de pessoas críticas, não podemos mais aquele candidato bitolado. Então eu vou te dar uma dica. Olha, você pode ter certeza, se um dia eu tiver o prazer de recebê-lo nas minhas bibliotecas, eu tenho 2 bibliotecas aqui em casa. Nenhuma das duas eu trago livros, só o que eu preciso para o trabalho. Depois ele volta para o meu escritório, o escritório onde os clientes vão. Aqui, ao meu redor, não entra livro de direito, é literatura, filmes aqui nas gavetas, enfim. Então as dicas que eu vou te dar. Gostoso ler história, gostoso ler literatura, não é? Agora eu estou lendo O Sol Nasce para Todos, do Harper Lee. Vale a pena, são coisas muito interessantes. Então veja, a literatura, a filosofia, a história. Eu prego sempre que você leia um bom jornal de referência, tá bom? Um jornal de referência que vai te atualizar aí e também trazer espírito crítico para que você também tenha. Eu, se fosse examinador, eu ia sempre de crítica, sempre o lado crítico, porque para o indivíduo criticar tem que conhecer a doutrina. Bom, mas vamos lá, vamos começar com muita tranquilidade em alguns conceitos, tá? Então, olha, nós temos a resolução, que eu já falei para você. Então, tá lá, né? Noções gerais de direito, formação humanística. Então, eu vou bater com você alguns temas essenciais, que eu acho que são fundamentais, claro que a gente não pode esgotar. Você imagina se eu conseguisse esgotar o tema de humanística, né? Pronto, a gente faz apostas, vê o que já caiu. Eu gosto muito de solidificar matérias que você vai aproveitar para outras disciplinas. Bom, vamos dar uma analisada rapidinho em sociologia. Olha aí, a sociologia deriva do latim societas e do grego logos. Logos significa, cuidado, hein? Estudo da sociedade, é pobre isso. E o logos, na filosofia, tem um sentido muito próprio. O discurso formador e organizador do todo. Então, trazendo aqui para a sociologia, seria o estudo formador e organizador da sociedade. Veja, com base na origem da palavra, nós podemos dizer que, então, a sociologia é essencialmente o estudo das bases de uma pertença social. Ela analisa essencialmente a estrutura dessas mesmas relações que constituem ou são instituídas numa determinada sociedade, não é? Então, a gente percebe que os primeiros a abordar isso, claro que a gente não gosta de pôr as coisas em caixinhas, mas o registro mostra, o histórico, talvez tenham sido os sofistas que puseram o homem no centro dos seus questionamentos filosóficos. E como que funcionaria o homem e a sociedade, o homem e a lei. Pronto, são essas questões que eu acho extremamente importantes. Veja, o direito, portanto, ele é um fato social. Tem sua origem nas inter-relações sociais. É um fenômeno social decorrente do próprio convívio do homem em sociedade, não é? A gente vai ver. A sociedade às vezes retrocede, o direito retrocede junto com ela. Né? O direito é para a sociologia jurídica, uma ciência essencialmente social, oriunda da sociedade e para a sociedade. Então, a sociologia jurídica
geralmente, é trazida para nós como um ramo da sociologia que vai se dedicar especificamente ao estudo do direito, tá? E, segundo alguns, hoje em dia, diante da complexidade dos métodos utilizados e tudo mais, a sociologia jurídica, ela ganha um espectro autônomo, ela ganha uma certa autonomia. Então, existem aqueles que defendem uma certa autonomia da sociologia jurídica em relação à sociologia. Eu, pessoalmente, acho que ainda está lá, né? Pertence à sociologia. Então, ela é fatalmente uma área que a gente percebe interdisciplinar, ligada à antropologia, à ciência política, ao direito, né? À ciência da religião, né? Pronto, a psicologia, a filosofia, não sei se já falei, especialmente, essencialmente, a sociologia. Tá? É uma ciência rica. Então, por quê? Porque ela emprega métodos, teorias, conceitos desses outros campos ao qual ela está se filiando. Tá bom? Então, veja, como acontece com toda a ciência jovem, não é? O centro do problema epistemológico no fundo é a teoria do conhecimento, tá bom? Em sociologia se refere à questão da sua autonomia, pronto, que pode ser fragmentada em 3 outras questões subalternas. Quando a gente tem uma ciência que merece esse título de ciência, ela tem que ter um objeto próprio, um método próprio, conceitos e leis próprias, tá? Vamos dar uma analisada na questão do objeto, porque eu ainda entendo que ela pertence à sociologia, à jurídica, à sociologia. No que se refere ao objeto próprio, a sociologia enfrentou o problema que importuna todas as ciências jovens. A pretensão dos representantes das ciências mais antigas explicarem com seus instrumentos e métodos o objeto da nova ciência. Aconteceu isso com a criminologia. Até a criminologia ganhar um status próprio, desvinculantes da sociologia, muitos explicavam o fenômeno da criminologia ainda sob a ótica da sociologia. Tá? O que acontece agora com a sociologia jurídica? Inicialmente, tanto a física como o fisicismo, quanto a biologia, com o organicismo, a psicologia como o psicologismo, tentaram abarcar a sociedade como seu objeto de estudo exclusivo. Isso é, até mesmo a gente vai se especializando em matéria de saber e aí elas vão ganhando status próprios, as ciências vão evoluindo nesse sentido, né? Contudo, mesmo sendo social diferente do físico, o biológico do psíquico, para o Durkheim, filósofo muito importante, a gente vai bater em questões dele, tá? E sociólogo, muito importante. Eu acho que para a criminologia é o bambambam, tá bom? A sociedade poderia ser compreendida da mesma forma que os fenômenos da natureza. Ou seja, os fatos sociais poderiam ser estudados através dos mesmos métodos científicos empregados pelas ciências naturais, sendo possível estabelecer, então, leis que explicassem os fenômenos, essencialmente, da física, né? Muito interessante essa observação dele, né? Pronto. Veja, esse campo de estudo conhecido como sociologia, tá? Ele se dedica essencialmente, então, aqui, Alexandre. Então, vamos lá. Primeiro, anota bonitinho. Traz aí a busca pela compreensão, pelo desenvolvimento das instituições, dos tribunais, da sociedade, dos costumes, das leis. Uma coisa que eu vou bater com você. 2, as formas de controle social que são empregadas em estudos da legislação, a interação com culturas diferentes. Vou trabalhar isso com você, controle social, acho muito importante, tá? Mas para o direito penal e tudo mais. A construção social e questões que vão desembocar no nosso campo jurídico, né? E, essencialmente, também a questão das carreiras jurídicas, ou mudanças, como que isso influencia e tudo mais. Pronto. Então, muita atenção. Veja você que os objetos de pesquisa da sociologia jurídica são, na verdade, quase tão diversos como os seus pesquisadores. Isso faz com que diferentes óticas, diferentes questionamentos, diferentes abordagens sejam trazidos, não é? Claro, tudo referente como centro, epicentro, à sociedade. Presta bem atenção.
É muito difícil quando a gente analisa esse tipo de questões, o direito, sociologia, direitos humanos, criminologia, de se abstrair da ótica, eu vou voltar a falar isso com você, de se abstrair da ótica, do prisma ideológico. Nós também vamos falar disso, de ideologia. Mas veja, você, eu, nós temos a nossa formação filosófica, artística, cultural, econômica, diferentes uns dos outros. É só você ver sua melhor amiga, seu melhor amigo no curso de Direito e fizeram o mesmo curso, estudaram pelos mesmos professores e os mesmos livros, mas, dependendo do tema, entra em choque. Vamos bater nisso também, tá? Mas veja, então, temos prismas, questionamentos, por isso que ela é tão rica, não é? Então, a sociologia do direito, a diferença. Ela trata especificamente de uma área da sociologia que é destinada à compreensão dos fenômenos jurídicos. Os fenômenos jurídicos, enquanto parte da vida em sociedade. A sociologia jurídica, por outro lado, é uma área do direito voltada aqui para a compreensão da eficácia das instituições jurídicas, das instituições judiciárias. Legal? Vamos dar uma olhada em algumas questões. Olha aí. Veja, os objetos de estudo da sociologia jurídica incluem os mesmos objetos de estudo do direito, as circunstâncias jurídicas, a consolidação da legislação, da jurisprudência dogmática jurídica, as formas com que o direito opera socialmente e a explicação sociológica do direito, a designação dos valores de ideologia não explicitados e que estão contidos na legislação, na jurisprudência e na dogmática jurídica. Pois bem, você já teve aí o bom senso, viu comigo, sabe que a resposta é as formas com que o direito opera socialmente e a explicação sociológica do direito. Então, lembrando, entre os objetivos da sociologia jurídica, destaca-se aqui a compreensão do funcionamento do quadro social, que essencialmente, não é fatalmente, vai abordar também a compreensão, a explicação da própria ciência do direito como fato social, né? Então, olha aí, interação essencial entre direito e sociedade. Veja, dessa interação entre direito e sociedade, o que se quer compreender é justamente como a evolução da sociedade e a transformação dos costumes e dos princípios éticos influenciam na legislação de uma determinada sociedade. Só você analisar. Por que em determinada época, por que em determinado local, algo é considerado como desviante, como crime? Né? A gente vai analisar isso. Tá? Até que ponto as elites estariam ou não aí, do ponto de vista marxista, não é? Em cima, forçando para que determinada coisa seja desviante, seja punida, enfim. Isso é muito importante para você avaliar. Mas olha que interessante. E eu vou trazer para você, né? Falar, olha, nós vamos ver isso. Será que a sociedade só evoluiu? Questões. Então vamos lá. A sociologia jurídica compreende todo fenômeno jurídico é invariavelmente um fenômeno social. Porém, nem todo fenômeno social, a gente sabe, é um fenômeno jurídico. Não é? Pronto. Alguns são fenômenos, estão dentro até das regras essencialmente sociais. Uma regra de etiqueta, por exemplo. Né? Pronto. Veja, o sistema jurídico tem uma dimensão temporal, na qual pode se transformar de modo que é preciso estudar seus sentidos, modalidades de evolução ou de retrocesso. Não esqueça que um dos países mais civilizados, eu vou bater muito nisso. Em 1930, né, você tem a Alemanha, a filosofia alemã e você tem o resto. A música alemã você tem o resto. Resolveu seguir o cretino do Hitler. O direito acompanhou esse retrocesso, não é? Então veja, a evolução ou retrocesso, bem como a relação que mantém com as evoluções e transformações da própria sociedade. É justamente a relação entre as transformações sociais e as transformações na dimensão jurídica que são alvo do estudo da sociologia jurídica. Trata-se de um debate, essencialmente, uma comunicação, uma ponte entre o direito e a sociedade, tá bom? Veja, algumas perspectivas que eu acho importante eu trazer e eu vou continuar no próximo bloco, tá bom? Veja, o Boaventura, ele diz que isso só se firma depois da Segunda Guerra, tá? Olha aí, na concepção do Edmond Jorion, o fenômeno jurídico é o objeto da sociologia do direito. Por Durkheim,
O objeto da sociologia do direito seria buscar entender como se deram as regras jurídicas, sua criação e efetividade. E deve-se buscar entender como essas regras se dão na sociedade, seus resultados recorrentes. Pois bem, atualmente nós fazemos 3 análises, desculpe se eu errado aqui, 3 análises para o objeto. Primeiro, o estudo das normas jurídicas, sua formação e desenvolvimento. O estudo de como o homem aplicava a ordem jurídica e as suas instituições. E, por fim, a opinião da própria sociedade sobre isso. Tá bom? Então, a gente ainda vai começar no próximo bloco, vendo ainda essa questão da evolução. Eu vou fazendo essa parte de introdução, para que você tenha prazer. Isso aqui tem que ser aulas que você fala assim, não, isso aqui é gostoso. E eu, quando acabo a aula, saí bem melhor do que quando entrei. Tá bom? Até daqui a pouco. Bom, nós chegamos agora, nós vamos analisar ainda um espectro da evolução. Claro que a gente não vai estudar história da sociologia a fundo. Eu quero trazer para você um histórico assim seguro, para que a gente tenha um porto seguro para pisar. Tá? A gente estava vendo e eu falei assim, vamos ao século XIX. Veja bem, o século XIX, na emergente sociedade capitalista e industrial do século XIX, a gente tinha lá a Revolução Industrial, as crises econômicas surgem, né? As crises econômicas entre a burguesia e o proletariado. Se lembra que o Durkheim chegou a analisar, não de um jeito tão crítico como o Marx analisou bem isso, né? O surgimento de problemas urbanos e ambientais, tendo em vista o rápido crescimento da população europeia, dentre todos os outros acontecimentos que foram fundamentais para o surgimento da sociologia. Eu só peço desculpa que eu não aderi à reforma ortográfica, tá bom? Nossa, me dá pavor. E você não vai ensinar truque novo para cavalo velho, né? Então veja bem, a verdade é que no final do século XIX teve início um progresso científico nunca antes visto ou esperado. E é isso que nós vamos bater. Foram inúmeros inventos, descobertas, voltando todas as atenções para as pesquisas no campo da física, da química, da biologia, da matemática, etc. As transformações daí decorrentes foram inúmeras, sobretudo na ordem social. Pois bem, então nós estamos falando do século XIX, sociologia ganha muita força aí, tá? Muita força. Século XIX é o início do século XX, né? Vai ser fundamentalmente o século XIX, é o epicentro da sociologia. Veja, então nós temos lá as descobertas científicas do Darwin, né? Pronto, muita descoberta arqueológica. E tem esse indivíduo aqui, nós vamos falar um pouco sobre ele. Olha aqui, Auguste Comte. Tá? Auguste Comte foi, segundo alguns, o pai, entre aspas, isso, da sociologia. Ele é muito importante para nós, sim. Eu já vou fazer aqui um spoiler. A nossa bandeira está escrito assim, ordem e progresso. É um lema comtiano, de Comte. Campinas, a cidade de Campinas, São Paulo, tem uma escola chamada Culto à Ciência. Cultuar a ciência. Também é um lema comtiano, tá? A gente já vai falar. Então vamos lá, olha aí. A obra de Auguste Comte nasceu numa época de hostilidade ao direito. Tanto é que ele vai falar. O direito até pode ser prescindível. Vou te mostrar o momento. Considerando um dado metafísico, não realizando, portanto, uma associação entre a sociologia e o direito, supondo o direito como manifestação da etapa metafísica. Tem a lei dos 3 estados. Vou falar disso. Destinado a desaparecer no período positivo ou científico, quando a humanidade estaria servida de uma aparelhagem de controle social que seria científica, política, positiva e não mais metafísica do direito. Tá? Então, vamos lá. Ele dizia que, isso é muito importante para a filosofia do direito, para a filosofia pura, para a criminologia, pronto, positivismo de Comte. Ele dizia que o homem tem 3 estados ou estágio. O primeiro deles é o estado teológico. Então o homem, observando essa a natureza que lhe era hostil, resolve atribuir aos deuses as causas das coisas. Pronto. Estado teológico. Aí o homem, você que gosta de filosofia já deve ter visto isso, o homem costuma observar a natureza e tirar da natureza, e não mais dos deuses, a causa das coisas. Pronto. Essa é a fase metafísica. E ele diz, olha, nessa fase o direito ganha muita força. Aí nós temos o estado positivo.
segundo ele, é um estado científico onde impera a ciência. Quando você vê Kelsen comigo, nós vamos voltar nisso, né? Impera a ciência pura, sem dados subjetivos. Pronto, Comte aqui dizendo. Então, o cientista analisa o fenômeno puro. O cientista analisa a causa das coisas sem levar em consideração se ela é bela, se é justo. Pronto, não seria o caso da ciência, mas enfim, você entendeu. Elementos subjetivos. E ele vai dizer assim, quando nós chegarmos à fase positiva, ali imperará a ciência. E o direito, como nós teremos uma sociedade perfeita, essencialmente uma pseudo-utopia do Comte, né? Ele até dizia, eu serei o autorresponsável pela missão de levar a humanidade ao estado científico. Então, humilde. Nessa fase, o indivíduo vai prescindir do direito. Tá bom? O direito não tem lugar. Tá bom? Pronto. Então, essa sociologia kantiana, Comte, século XIX, para você ver aqui a evolução. Não tem como falar de uma evolução que eu propus a fazer no final do bloco anterior, sem falar de Comte para você, tá? Veja, Comte considerou o direito como uma categoria estéril, como um conceito próprio de um Estado superado, né? Isso porque o conceito de direito subjetivo, como garantia do indivíduo, não se amoldava ao princípio da solidariedade social, que vai imperar no Estado positivo, que entendia o sujeito dentro de um mundo de relações com o todo social, enfatizando a obrigação do sujeito de prestar as funções necessárias para o progresso social. Então você vai ver que é aqui que o Comte começa a substituir a ideia de direito pela ideia de dever, né? Ele afirma que o sujeito social nada teria de direito frente aos outros, mas sim, nós temos deveres para com o próximo, né? Então veja, o positivismo é uma corrente muito importante para nós brasileiros. Ela é o lema da nossa bandeira, como eu já dei uma de spoiler, mas a gente não pode esquecer que o positivismo tem o positivismo filosófico, positivismo jurídico. Nós estamos lidando com o positivismo sociológico, filosófico, não é o do Comte, de Kelsen. Pô, Alexandre, peraí. Não são a mesma coisa, não. Pô, mas então por que você mesmo acabou de falar aqui? Eu voltei à aula, você está falando quando falar do Kelsen. A questão é que eles são distintos. Mas muitos dos positivistas jurídicos também eram positivistas filosóficos. No Brasil, eu chamo a atenção para dois aspectos. Primeiro, para a proclamação da República, que foi fruto, como você pode ver na própria bandeira, de uma filosofia positivista, nomeadamente a filosofia de Benjamin Constant. Pronto. Segunda coisa, para você que gosta de criminologia, você lembra lá a criminologia positivista italiana, né? O Lombroso, o Ferri e o Garofalo. Eu falo Garofalo, tem gente que fala Garofalo. Buscando crânios, aquele aspecto todo, usando até um darwinismo social, usando até o Lombroso, preconceito com aquele homem que era menos evoluído. Tudo bem, cuidado. Quando no Brasil os brasileiros começam a utilizar métodos positivistas da criminologia é um extra que eu quero passar aqui para você. A coisa descambou para o racismo, para o preconceito, tá? Então pronto. Então, você sabe que tem o positivismo jurídico, que não vimos agora ainda. Tem o da criminologia, que você deve estar estudando aí, com pessoas até mais competentes. E nós temos o positivismo filosófico, sociológico, que é esse que você está analisando comigo. Então, muita atenção. Comte, no sistema kantiano, a sociologia teve seu surgimento como uma ciência natural, uma ciência multicultural, tendo em vista os seus métodos distintos, não é, já que ela se relaciona aí, e principalmente diante dela estar intimamente relacionada com o conglomerado da sociedade. Bom, mas o positivismo, ele também teve Darwin e teve também, Spencer, olha aí, o Herbert Spencer, tá? Olha aí, século XIX, essencialmente, né? Ele traz um livro, né, Princípios da Sociologia, e é ele um dos teóricos da
luta pela vida. Então você vê aqui um darwinismo social, que influenciou muito a criminologia, olha aí. Ele estava muito ligado a essa teoria do darwinismo social. Então, olha aí, teórico inglês, ele buscou no evolucionismo os mecanismos e objetivos da sociedade e defendeu o ensino da ciência para formar essencialmente, adultos competitivos. Então, esse cara, ele defendia a primazia do indivíduo diante da sociedade e do Estado. Ele defendia ser a natureza a fonte da verdade, incluindo aqui não só uma verdade científica, mas a verdade moral. Então, olha aí, tanto que muitos deles acreditavam, por exemplo, dos criminólogos italianos, que a pena de morte deveria ser implementada, porque do mesmo jeito que a natureza expurga aquele que não consegue sobreviver, a mesma coisa a gente devia fazer na sociedade, segundo eles. Né? Então ele traz aí esse darwinismo social. Então, até mesmo aí, você vê na questão da pena, uma verdade moral. Bom, o Spencer aplicou o darwinismo ao contexto social, partindo do pressuposto que o universo evolui e que a evolução é progresso, olha aí a nossa bandeira, considerando tal como Comte, ou seja, a ordem é necessária para o progresso. Nossa bandeira. O Spencer aplicou aqui a lei do mais forte às estruturas sociais. Então, nos trata somente do indivíduo mais forte prosperar, mas do grupo mais coeso, né, mais hegemônico. Então, essa forma-se aí uma espécie de elite civilizacional, tá bom? Bom, vamos dar uma analisada nisso aqui comigo, tá? Com muita tranquilidade. Veja que eu quero que essas aulas para você seja agregado, né? Tanto o projeto de uma ciência capaz de exemplificar a sociedade, quanto o termo sociologia para designá-la, remontam ao Comte, que tem um livro chamado Curso de Filosofia Positiva, tá? Apresentou uma concepção evolutiva da história e do desenvolvimento intelectual da humanidade, que estão sintetizados na lei dos 3 estados, 3 estágios, que você viu comigo, teológico, tá? E aqui eu não quero dar uma de spoiler. Então veja comigo aqui. Assinale a opção que caracteriza corretamente esta lei na perspectiva kantiana. Acho interessante que puseram I, a banca. Eu teria posto E. Enfim. A. No estado teológico, caracterizado pela imaginação, o homem aspira ao conhecimento absoluto e identifica a causa dos fenômenos em entidades sobrenaturais. Cuidado, você já viu comigo. No estado metafísico, caracterizado por uma atitude crítica, o homem identifica a causa dos fenômenos em entidades divinas antropomorfizadas. Pois bem, C. No estado positivo, o homem almeja o saber absoluto, ou seja, a pesquisa das causas últimas e das leis efetivas de todos os fenômenos naturais e sobrenaturais. No estado metafísico, os homens são submetidos a regimes como o feudal, em que o papado detém o poder espiritual e uma casta militar, guerreira ou temporal. E no estado positivo, os homens recorrem à especulação para elaborar conceitos eternos e universais sobre o mundo humano e o mundo natural. Pois bem, você já viu comigo esses 3 estados, tenho certeza. Você viu que essas questões, às vezes, é ir pondo pausa. Se você é desse que está pondo pausa, digerindo, dando uma volta, toma um café, você é igual a mim. Legal. É assim que tem que fazer. Tá? Então, veja só. A resposta A. No estado teológico, é aquele que o indivíduo não sabe a causa das coisas, atribui às divindades, não é? Caracterizado pela imaginação, pelo mito. Né? O homem aspira ao conhecimento absoluto e identifica a causa dos fenômenos em entidades sobrenaturais. Vamos mais uma? Veja só. A sociologia jurídica surgiu devido à necessidade de explicar o direito para a população de baixa escolaridade, ao crescimento vertiginoso de conhecimentos na área jurídica, ao crescimento, às disputas conceituais intermináveis entre acadêmicos de direito, ao interesse epistemológico na relação entre o direito e a sociologia, ao descompasso entre os direitos assegurados e a prática concreta de atores sociais. Pois bem, óbvio que inúmeras, não é? Alexandre, eu vejo inúmeros fatores e você já me mostrou, mas esse é o que a banca escolheu, tá? Ao descompasso entre direitos assegurados e a prática concreta de atores sociais, ou seja, toda aquela questão que eu falei para você. A sociedade evolui, ou retrocede, o direito acompanha, e há uma necessidade, então, de observar como estão esses atores, institutos sociais, diante do direito.
Tá? Vamos a mais uma? Olha aí. Os objetos de estudo da sociologia jurídica incluem, isso nós vimos no bloco passado, os mesmos objetos de estudo do direito, desculpa, eu repeti aqui, a consolidação da legislação, da jurisprudência e da dogmática jurídica, as formas com que o direito opera socialmente, a explicação sociológica do direito, e a designação dos valores e ideologias não explicitados e que estão contidos na legislação, na jurisprudência e na dogmática jurídica. Pois bem, tenho certeza que você chegou à conclusão de que as formas com que o direito opera socialmente e a explicação sociológica do direito, aqui, no caso, ao contrário da sociologia que vê todos os institutos, não é? Aqui a gente observa essencialmente os institutos jurídicos, tá? E como se relaciona com a sociedade. Tudo bem? Eu volto ainda com temas muito importantes para você, mas eu quero que você saia daqui sabendo, pô, tô curtindo, tá bom?